Olá, terceiro ano, tudo bem? Nós encerramos na aula passada a matéria relativa à contestação. Nós falamos daquelas questões preliminares, das matérias preliminares que estão previstas lá no artigo 337. O próximo capítulo, que trata também desta ideia de condutas que estão disponíveis ao réu a partir da sua citação, nós temos um tema agora que é a denominada reconvenção, que está a partir do artigo 343. A reconvenção não é propriamente um meio de defesa. Apesar de hoje ela se inserir no contexto físico da contestação, portanto ela está inserida na contestação, ela não é um meio de defesa. Ao contrário, a reconvenção é um mecanismo processual de que se utiliza o réu para inverter os polos e tornar-se, portanto, ele, réu, autor de uma nova ação contra aquele autor anterior, que agora, portanto, se tornará réu desta nova relação processual que o réu está instaurando com a sua reconvenção. Ou seja, a reconvenção é o contra-ataque. Imaginemos, o réu, apesar de citado na condição de réu, pode ser que ele tenha uma pretensão jurídica contra o autor. É possível que o réu tenha, pelos mesmos fatos, alguma coisa contra o autor. Pergunto a vocês, esse réu poderia mover uma ação contra o autor? Lógico que poderia, é direito dele mover uma ação contra o autor. Pelo que nós vimos no segundo ano, ao propor esta ação contra o autor, portanto o réu numa nova ação, transformando-se em autor, propõe uma ação que tenha como réu aquele que antes, na primeira ação, era o autor. Esta ação, elas se tocam, essas duas ações, essas duas ações, elas têm algum vínculo? Sim, nós temos as mesmas partes, a mesma causa de pedir, e eventualmente que tenham pedidos diferentes, a identidade de partes e de causa de pedir já nos indica a ocorrência de uma conexão. De modo que, mesmo que o réu não use a reconvenção e ajuize uma ação autônoma contra o autor, essas ações serão reunidas pelo efeito da conexão. Ora, o que fez o legislador? Ao invés de falar para o réu que ele pode entrar com uma ação autônoma contra o autor, o legislador permitiu que o réu use do procedimento já instaurado contra ele, réu, que ele se utilize desse procedimento para promover uma nova ação contra o autor. E, portanto, nós teremos, dentro de um único processo, duas ações do autor contra o réu, e esta agora que o réu vai embutir na sua defesa, pelo qual ele vai contra-atacar e vai mover ele, réu, uma ação contra o autor. A nomenclatura, a partir de agora, portanto, vai mudar. Nós teremos autor e réu na primeira ação e reconvinte, réu reconvinte e autor reconvindo na segunda ação. Ou seja, o réu, na segunda ação, ele também apresentará uma reconvenção e, portanto, ele será réu da primeira ação e reconvinte da segunda ação. E o autor será autor da primeira ação e reconvindo da segunda ação. Essa perspectiva, portanto, é a mesma da conexão, reunião de processos com a mesma competência, com identidade de procedimentos, vinculados pela causa de pedir e pelas partes, em que se permite a reunião para evitar decisões conflitantes, para que o juiz economize atos processuais, para que o juiz tenha uma melhor visão de todos os fatos, para conceder uma única sentença que julga ao mesmo tempo todas as ações e, portanto, é esse o mecanismo da reconvenção. Diz o artigo 343 que na contestação é lícito ao réu propor reconvenção. Vejam a ideia de ação. Propor reconvenção. A gente propõe ações. Portanto, não há dúvida de que a reconvenção não é realmente uma defesa. Ela é uma ação, propor a reconvenção para manifestar pretensão própria. Ou seja, o réu não quer mais apenas se defender, ele quer atacar. E para atacar, ele tem que virar autor. Reconvinte. Conexa com a ação principal ou com fundamento em defesa. Portanto, dá-se ao réu, a possibilidade de ampliar o limite objetivo da ação, trazendo agora um novo pedido diante daqueles mesmos fatos que unem autor e réu, reconvinte e reconvindo.
Portanto, a reconvenção será apresentada junto com a contestação, na mesma peça. Portanto, não é petição autônoma de reconvenção. Não, um capítulo da reconvenção. Você terminou de fazer a defesa inteira, fez toda a sua defesa. No final, antes de encerrar a contestação, você abre um capítulo da reconvenção. No juizado especial cível, não há reconvenção, mas há uma coisa idêntica, chamada pedido contraposto. Portanto, os réus no juizado especial também podem fazer algo semelhante, que é justamente esse pedido contraposto. Diz o parágrafo 1º, a proposta reconvenção, o autor será intimado na pessoa do seu advogado. De fato, o autor já tem advogado, né? Foi ele que entrou com a ação, para apresentar resposta no prazo de 15 dias. Veja como a reconvenção é propriamente uma ação. O autor daquela primeira ação, que agora se tornou réu desta reconvenção, ele vai ser intimado por seu advogado, ele vai ser citado, né, gente? Citado desta segunda ação e poderá apresentar defesa. Ele vai contestar a reconvenção. Portanto, o autor fez a inicial da sua ação e agora está sendo chamado para contestar a reconvenção. Esta reconvenção, ela só é condicionada à ação anterior para apresentação. Após isso, ela ganha autonomia, ou seja, se a ação primeira for extinta por qualquer motivo, o autor desistir, for extinta por alguma deficiência, a reconvenção continua. Aliás, gente, na reconvenção é como se fosse, nesse capítulo da reconvenção, você vai expor como se fosse uma petição inicial, causa de pedir, pedido, requerimento de provas. E outra, tem que ter pagamento de custas sobre o valor pretendido pelo réu reconvinte. A reconvenção, portanto, ela enseja as mesmas considerações, os mesmos ônus que uma ação, que uma petição inicial. Outra coisa, o réu, ao propor a reconvenção, ele pode ampliar o limite subjetivo, ou seja, vamos imaginar que eu seja réu de uma ação proposta por A. Na reconvenção, eu não preciso me limitar a A, eu posso fazer uma reconvenção contra A e trazer outra pessoa que não estava originalmente na ação para estar na minha reconvenção. Portanto, eu posso ampliar a minha reconvenção, colocando como réu da minha reconvenção, ou seja, como reconvindo, não só aquele autor, mas também alguém que esteja obrigatoriamente vinculado ao autor na minha ação. É possível também, diz o parágrafo 4º, que eu, réu, posso me juntar a alguém para fazer a reconvenção. Portanto, eu posso estar com alguém ao meu lado para fazer a reconvenção. Alguém que não era réu da primeira ação. Só eu era réu. Mas na reconvenção eu posso trazer alguém para dentro da minha reconvenção também. Substituição processual. Se o autor da ação for Pedro, mas estiver representado pelo seu substituto processual, vamos imaginar que o sindicato dos estivadores faz uma ação representando os estivadores. Vejam, o sindicato não é parte. Parte são os estivadores. O sindicato é o substituto processual das partes. Aquele que sofre a ação desse substituto, desse sindicato, como réu, ele só tem direito de reconvir se o direito dele for contra o substituído, não contra o substituto. Porque o substituto não está buscando o direito próprio. O substituto está buscando o direito alheio. Portanto, o réu só pode apresentar reconvenção em desfavor daquele que é representado pelo substituto, tá bom? Isso a gente desenrola um pouco mais na sala de aula também. E o parágrafo 6º, uma coisa interessante, diz: o réu pode propor reconvenção independentemente de oferecer contestação. Veja, é o famoso poder pode. Vamos lá. É possível oferecer reconvenção sem apresentar peça de defesa? Em tese é. Só tem uma coisa. A não apresentação de defesa induz presunção de veracidade dos fatos não impugnados. De modo que esse réu que vai apresentar só reconvenção, ele tem que tomar cuidado para que aqueles fatos que ele não contestou sejam de modo indireto impugnados na reconvenção. Ou seja, ele tem que fazer a reconvenção também com uma cara de contestação para que os fatos alegados pelo autor na inicial fiquem, de certa forma, impugnados na reconvenção. Senão, ele traz para si o ônus da revelia e, portanto, aí não adianta nada apresentar apenas reconvenção. Tá bom? Um abraço, gente!